Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe, que as mãos do Senhor continuem sobre sua vida, sua casa e sobre toda a sua família. Queridos, hoje eu quero comentar sobre a família de Jó. Nós falamos muito sobre o seu sofrimento, sobre sua fé, sobre sua postura, sobre sua esperança, mas muitas das vezes esquecemos de falar de sua família. E Deus colocou no meu coração, onde eu tenho aprendido muito com esse personagem, com sua história e, claro, com sua fé e com seu exemplo de pai de família, e que sua família também é um exemplo, um espelho para todos nós. Veja bem, a Bíblia fala que Jó, ele teve 7 filhos e tinha 3 filhas. E a Bíblia fala para nós uma questão muito importante sobre o Jó e sobre sua família. A Bíblia diz que ele era um intercessor familiar. A Bíblia diz que ele exercia com eficiência e com excelência um sacerdócio familiar. A Bíblia diz que ele tinha crédito, depósito diante de Deus no que diz respeito à intercessão pelos filhos. Mas uma outra coisa importante que nós aprendemos com Jó é que os filhos dele tinham uma cultura muito importante. A cultura de comemorar as vitórias, as conquistas, as datas importantes na vida de um e de outro. Quando era o aniversário de um deles, seja dos meninos ou das meninas, das mulheres, eles se reuniam, eles festejavam, eles comemoravam, eles estavam unidos, compartilhando desses momentos tão importantes na vida um do outro. Queridos, isto aí não é um acaso, isso aí não é uma coincidência, isso aí não é tão somente questões esporádicas, não. Isso aí é resultado, é colheita de bons plantios, de boas sementes. Isso aí é investimentos intensos de um pai e de uma mãe. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem feito investimentos na vida de seus filhos? Quando eu falo de investimento, não estou falando de finanças. Eu estou falando de princípios. Eu estou falando de questões culturais, cultura, de respeito, de honra. Princípios que fazem a diferença na vida de um homem. Queridos, a Bíblia vai nos mostrando, a Bíblia nos traz evidências muito fortes de como era o Jó, como pai, como esposo, como alguém que sabia formar nos filhos bom caráter, uma vida extremamente exemplar. Queridos, isso é muito importante quando nós, como pai, como mãe, você papai, você mamãe, quando você trabalha a comunhão entre os seus filhos, quando você trabalha o respeito entre os seus filhos, quando você trabalha a unidade entre os seus filhos. É tão importante quando os filhos aprendem a comemorar as datas importantes, a comemorar as pequenas conquistas uns dos outros. Nós temos muitos problemas na nossa vida, exatamente por falta de comemorar as conquistas uns dos outros, de estarmos juntos uns com os outros. Lembra da Bíblia? Chorai com os que choram, alegrai-vos com aqueles que se alegram. Tem pessoas que não comemoram as pequenas conquistas, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja na empresa, mas o Jó vai nos mostrando, ou seja, a família de Jó nos mostra o quanto que isto é importante. Então, veja bem, você pai e você mãe, quer ter uma família abençoada? Saiba a ter tempo de qualidade com seus filhos. Saiba a ter tempo de qualidade no que diz respeito à vida conjugal, papai, mamãe, a saber fazer análise, avaliar-se, a perguntar um ao outro como estou como esposo, como pai, como estou como esposa, como mãe, a sentar com os filhos, a fazer discipulado com os filhos, a transferir aos filhos ou inserir nos filhos aquilo que é o Cristo que está em nós. E isto não acontece com discurso,
Isso não acontece com palavras, isso não acontece com oratória, isso se acontece na prática de vida, no testemunho, no relacionamento, no dia a dia, na convivência. Já imaginou aquele pai que mente aos filhos? Ou que os filhos presenciam eles mentindo? Ou até que eles mandam os filhos mentir para outras pessoas? Querido, se você tem essa prática, faça correção. Arrependa, tire isso do seu dia a dia, seja um bom pai, seja um exemplo. Sabe como é que os nossos filhos vão conhecer a Deus? Não é com os nossos discursos, não é com a nossa participação na igreja, nos cultos, na pregação, no louvor, nos ministérios, não, querido. Eles vão conhecer a Deus com a nossa prática de vida, ao presenciar Deus agindo no nosso vocabulário, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, presenciar Deus agindo no nosso testemunho de vida dentro de casa e fora de casa. O Jó era um outro homem que intercedia pela família. Ele fazia constantemente intercessão pelos seus filhos. Deixa eu lhe perguntar, você tem um bom hábito de orar pelos seus filhos diariamente? Você tem um bom hábito de se levantar de noite, de madrugada, ir lá no quarto dos seus filhos e interceder por eles? Aquela oração bem baixinha, praticamente silenciosa, para não acordá-los, mas que você intercede por eles. Querido, se você trabalhar isso com os seus filhos, assim como Jó trabalhou, os seus filhos vão comemorar uns com os outros, vão ser unidos, vão estar juntos. A vitória de um será a vitória do outro, a vitória de um membro familiar será a vitória de todos, a dificuldade de um será a dificuldade de todos, e todos vão se juntar para comemorar, para vencer, para resgatar, para conquistar juntos. Que você possa ter uma família abençoada assim como Jó. Posso orar por você? Deus, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa, este pai, esta mãe, este filho, esta filha, que tem aprendido aqui com esse texto, com esse personagem, que tem aprendido com Jó. Jó foi um excelente pai, um excelente esposo, um excelente intercessor. Jó transmitia comunhão, ele inseriu a fé e o Deus a quem ele servia na vida dos seus filhos. Que nós também venhamos a conseguir isto em Cristo Jesus. Queridos, entre lá no nosso canal, curta nossos vídeos, comente. O seu comentário é muito importante para nós. Compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.